Boa noite para todos. Nós vamos dar então início hoje ao nosso curso de Bíblia. Nós iremos trabalhar de maneira particular hoje a partir do capítulo 20 e até mais ou menos o final do capítulo 24. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos começar então em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. Então, nós costumamos sempre fazer uma leitura sistemática da Sagrada Escritura, quer dizer, vamos pegando capítulo atrás de capítulo. Mas hoje nós não vamos fazer uma leitura sistemática, mas sim uma leitura cronológica, se nós não vamos entender o que está acontecendo. Então, na última aula nós vimos o capítulo 19 e víamos então no capítulo 19 a teofania do Monte Sinai. E nós víamos, só para lembrar, no versículo 23 falava assim: Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir a montanha do Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Então, nós temos que entender que Moisés está na montanha. Diz, porém o povo não ultrapassa o limite para subir a Yahvé, para que nos fira. Então, eu falei aqui que não faremos a leitura sistemática, se nós não vamos entender nada. Porque a leitura daqui para frente vai e volta em diversos momentos e não vamos entender. Então, para isto, para compreender melhor, nós vamos pular daquele momento em que Moisés está na montanha, no capítulo 19, e vamos passar diretamente para o capítulo 24, para depois voltar, tá bom? Então, nós estamos no capítulo 24 do livro do Êxodo, versículo 12. Diz assim: Yahvé disse a Moisés: sobe a mim na montanha e fica lá. Você percebe, portanto, que tem uma continuidade. Nós víamos Moisés que estava na montanha, tinha subido um pouco com Arão e o povo tinha ficado ao lado de fora, onde tinha sido limitado a sua passagem, não podia ultrapassar. Deus disse: sobe a mim na montanha e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que escrevi para ensinares a ele. Então, o que Deus está propondo a Moisés subir na montanha para dar-lhe os mandamentos. Lembra que falava da necessidade de uma lei. Nós víamos na aula passada como esse povo muitas vezes ficava esperando horas e horas para que fosse julgado por Moisés. E aí, então, seu sogro Jetro falou: não, divide o povo e cria juízes. Então, o povo já tinha uma lei, mas uma lei muito primitiva. O que Deus está propondo agora ao povo, uma lei geral, uma lei moral. Versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiram a montanha de Deus. Então, lembra que encontro para os judeus se faz sempre na montanha.
Então, esse fato de subir, portanto, é como deixar as coisas mundanas para trás, as coisas que nos apegam às realidades do dia a dia, para ir ao encontro de Deus. Versículo 14, 24, 14. Ele disse aos anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Então, enquanto Moisés está subindo a montanha e levando consigo Josué, são Arão e Hur. Lembra que Arão e Hur tinham sustentado os braços de Moisés enquanto guerreava contra os amalecitas, né? Então são chefes. Eles, portanto, vão ficar chefiando o povo enquanto Moisés está subindo a montanha. Veja que Moisés não sabe quanto tempo vai ficar lá, mas enquanto estiver na montanha, cabe aos dois, portanto, conduzir o povo, chefiar o povo. Versículo 15. Depois Moisés subiu a montanha, a nuvem cobriu a montanha. Então, nós devemos pensar que está falando de Moisés, mas lembra que está levando consigo também Josué. Tá? Então tem, vamos dizer assim, um momento no qual os dois estão entrando na montanha e a glória de Deus, a presença de Deus em forma de nuvem, vai cobrindo, portanto, a montanha, de maneira que eles desaparecem à vista do povo. Versículo 16. A glória de Yahvé pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. Quer dizer, Moisés está lá na montanha e até agora nada de Deus aparecer. Sobe na montanha como tinha recebido o convite da parte de Yahvé, mas a presença de Yahvé, apesar da nuvem, não mostra a Deus, portanto, um diálogo. Continua assim: no 7º dia, Yahvé chamou Moisés do meio da nuvem. É como o Senhor dissesse: Moisés, nesses 6 dias, você vai se preparar, você vai se purificar, você vai fazer jejum, e será no 7º dia que estarei contigo. É isso que está fazendo Deus, não é? No 7º dia está indo ao encontro. O aspecto da glória de Yahvé era aos olhos dos filhos de Israel como um fogo consumidor no cimo da montanha. Lembra, sempre a presença de Yahvé é aterradora, dá medo, produz pânico, ninguém se aproxima. Da última vez, no capítulo 19, nós víamos quando Deus falava como um trovão, ele sentia medo e pedia a Moisés que fosse ele a passar as palavras de Yahvé e não fosse Yahvé que instruísse seu povo por causa do medo. A glória de Deus dá medo. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Então, nós estamos vendo aqui a introdução daquilo que nós vamos ver no capítulo 20. Então, voltamos de novo. Estamos no capítulo 19, fomos para o capítulo 24, voltamos para o capítulo 20. Ele está 40 dias na montanha. O que acontece? Deus, capítulo 20, versículo 1 diz:
Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair do país do Egito, da casa da servidão. Então, o que Deus está fazendo aqui, dando continuidade. Continuidade dizendo: eu que te apareci na sarça ardente, eu que te falei para libertar o povo, eu que estou na tua presença agora. E Deus vai falar. E vamos ver então o decálogo. A palavra decálogo é do grego. A primeira palavra deca significa 10. Logo, palavra. Jesus é o logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, decálogo significa as 10 palavras. Quer dizer, os 10 mandamentos que Deus vai dar a Moisés. E esses 10 mandamentos também nós vamos encontrar no livro do Deuteronômio. Então, nós vamos também, ao mesmo tempo que nós vamos trabalhar o Êxodo capítulo 20, nós vamos trabalhar o livro do Deuteronômio capítulo 5. A diferença que no livro do Deuteronômio, Moisés já recebeu os mandamentos e está apresentando os mandamentos ao povo. Tá? Então, vamos ver como diz o capítulo 5, versículo 1. Moisés convocou todo Israel e disse: ouve, ó Israel, chamado Shema Israel, ouve, coloca atenção. Os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. Vós aprendereis e cuidareis de pô-los em prática. Então, nós estamos vendo uma segunda fase, quer dizer, no livro do Êxodo, capítulo 20, Deus propõe os mandamentos para Moisés, e no livro do Deuteronômio, capítulo 5, Deus propõe os mandamentos para o povo. Existe, portanto, um desdobramento, né? Aquilo que no livro do Êxodo Moisés está recebendo, no Deuteronômio capítulo 5, Moisés está transmitindo. Então, o que interessa é o conteúdo, portanto, dos 10 mandamentos. E vamos começar no livro do Êxodo, lendo o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que se encontra em diversos versículos, tá? Versículo 3 diz assim, Êxodo 3, não terás outros deuses diante de mim. É o que diz no capítulo 5 do Deuteronômio, versículo 7. Não terás outros deuses além de mim. Lembra que a grande parte dos povos circunvizinhos a Israel são todos politeístas. Todos eles têm diversos deuses. O que Deus está propondo é que não se procurem outros deuses. Ele quer exclusividade. Do mesmo jeito que tinha falado a Abraão, eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo, Deus já coloca no primeiro mandamento. E continua o primeiro mandamento. Não farás, estou lendo agora Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus pede
para não fazer nenhuma escultura. Isso nós vamos ver muitas vezes da parte de nossos irmãos separados evangélicos, condenando os cristãos de usarem imagens de santos, imagem de Nosso Senhor, né? Dizendo que estão indo contra esse primeiro mandamento, quando o que Deus queria preservar o povo de falsas imagens, especialmente de imagens que podiam lembrar os deuses pagãos, né? Os deuses cananeus. Isso nós vemos também no capítulo 5 do Deuteronômio, versículo 8. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, representando algo que esteja no alto do céu, ou cá embaixo sobre a terra, ou nas águas que estão sobre a terra. Isto por quê? Porque ainda a revelação não tinha sido concluída, porque ainda Deus não tinha se revelado em Jesus Cristo. Então, qualquer representação seria vinda da imaginação do homem e não seria correspondente à realidade. Quando ele fala, não fará mais para ti nada que está no céu, debaixo da terra, nas águas, tem a ver com os deuses egípcios, que os deuses egípcios eles tinham corpo de homem, cabeça de animal, pássaro. Vamos ser assim. Lembra que os egípcios exatamente tinham diversos deuses. E muitas vezes, para mostrar a força de um deus, era metade touro, metade homem. Ou ao contrário, uma esfinge, que nós víamos muitas vezes nas pirâmides, né? Metade leão e com cabeça de homem, né? Então, era para mostrar exatamente a força do leão que estava no homem, a força do touro que estava no homem. Isso não vamos encontrar também, por exemplo, nas figuras de Daniel, né? Que é difícil a gente interpretar e que depois não vamos trazer então para os evangelistas. Lembra que cada evangelista está também representado por um animal, leão, touro, anjo, né? Isso para mostrar realmente o fato de que o evangelista tem uma propriedade de um animal para dar exatamente autoridade. Então, quando Deus, nesse sentido, pede para representar, é porque ainda a revelação não estava plenamente realizada. Isso vai acontecer em Jesus Cristo, porque Jesus é a plenitude da revelação. Então, quando Jesus fala dos céus, explica os céus, aí está dando uma definição real do que é a verdade, porque o Filho contempla os céus. Então, numa primeira instância, quando Deus dá a Moisés esse dizendo não representar, é porque seria totalmente inverossímil com a realidade. Não corresponderia à realidade porque ainda não existia revelação. A plenitude revelação se dá na pessoa de Jesus Cristo. Então, qualquer imagem seria falsa em relação à realidade. Por isso Deus disse, não farás nenhuma escultura, pintura, porque, claro, não tinha sido ainda mostrada a verdade daquilo que é ou não é o reino dos céus, como Jesus fala. Versículo 5, no Êxodo, capítulo 20. Não te inclinarás diante desses deuses pagãos, não? E não servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que vingo iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esses versículos do Êxodo, que vão do 3º ao 6º versículo, se referem apenas ao primeiro mandamento,
que se refere, portanto, a ter um único Deus. O fato de adorar um único Deus, adorar ao Senhor Yahvé e somente a Ele servirás. Versículo 9 do Deuteronômio capítulo 5 diz assim: não as adorarás e nem as servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento. Olha que interessante a maneira de apresentar Deus, né, como sendo um Deus ciumento. E o ciúme é uma imperfeição, se vocês percebem, né? É uma maneira humana, chamado antropoformismo, uma maneira humana de mostrar uma coisa que desagrada a Deus. Porque Deus não pode sentir ciúme, não é? Mas para que o homem compreenda, diz: não procurar outros deuses, porque eu sou um Deus ciumento, que pune iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também age com amor até a 1000ª geração daqueles que me amam e observam os meus mandamentos. Então, quando perguntam para o Senhor Jesus qual de todos é o maior dos mandamentos, que ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito e com todas as tuas forças, e somente a Ele adorarás. Está vivendo exatamente esse primeiro mandamento. Veja como ele é grande, ocupa 4 ou 5 versículos para explicar uma única coisa. Só existe um Deus e não temos o direito de servir um outro Deus. Servir significa prostrar-se. Servir significa adorar a esse Deus. E Deus diz: não existe outro. Eu sou o único. Então, o primeiro mandamento, portanto, o livro do Êxodo, no capítulo 20, vai do 3º ao 6º versículo. São 4 versículos, portanto, mostrando o primeiro mandamento. Segundo mandamento, nós vamos ver no livro do Êxodo, versículo 7º. Não pronunciarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar o seu nome em vão. Pronunciar o nome de Deus em vão significa falsamente. Pronunciar o nome de Deus, chamar Deus como testemunha quando você está mentindo. O nome de Yahvé representa a pessoa de Deus. Então, o seu nome tem poder. Pronunciar o nome de maneira errada, para você tirar partido, tirar vantagem, não corresponde ao cristão, não corresponde ao judeu também não. Então, isso nós vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 5. No versículo 11 diz: não pronunciarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão, pois Yahvé não deixará impune o que pronunciar o seu nome em vão. Veja que este segundo mandamento vem acompanhado de um castigo. Se você transgredir e pronunciar o seu nome em vão, você não ficará impune. Você receberá o merecido. Esse segundo mandamento diz, portanto, olha que se você transgredir, você vai ser punido. Deus pune quem não adora o verdadeiro Deus, porque o nome de Deus representa o Deus. Portanto, quem não serve a Deus, ou usa o nome de Deus para si mesmo, para tirar vantagem. Então, a punição. Versículo 7º do livro do Êxodo nos apresenta, portanto, o segundo mandamento: não pronunciar o nome de Deus em vão. Continuamos. Versículo 8.
também nos vai falar do terceiro mandamento, mas em diversos versículos. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lembra que quando Deus está falando com Moisés, está lembrando os dias da criação. Deus começa a sua criação no domingo e termina na sexta-feira, 6 dias. E no sábado descansou. Então ele propõe a mesma coisa. Versículo 9: trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. Tudo tem que ser feito nesses 6 dias. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. Quer dizer, Deus está dizendo: se eu descansei para contemplar a maravilha da criação que Ele mesmo tinha feito, diz: quanto mais vocês também devem parar e contemplar a Deus, que se apresenta também, se revela também de maneira natural através da criação. Mas é um dia de descanso. Para que todo mundo entenda bem, vamos ver. Não farás nenhum trabalho. Lembra quando aquele homem que era paralítico, estava numa cama e o Senhor lhe diz: levanta-te e anda e leva a tua cama? Está levando a sua cama e de repente os judeus dizem: olha, você está carregando a cama no dia de sábado. Estão preocupados? Não, se ele foi curado ou não. A questão é que está cometendo um pecado. Está fazendo um trabalho, está carregando. E vai ser punido por isso. Jesus, aquele que me curou, me disse: mas você não tem direito. Olha, está transgredindo aqui. Nenhum trabalho. Você está carregando uma cama, um leito. Para que fique ainda mais claro, continua o versículo 10. Nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. E veja que interessante, Deus é inteligente, porque conhece muito bem o judeu que de repente poderia se aproveitar dessa situação, né? Tá bom, eu no trabalho vou mandar meu filho pegar. Pega um copo d'água para mim, né? Faz tal coisa para mim, vai trabalhar no meu lugar. A tua filha, mesma coisa. O teu empregado, no caso, o escravo. Não tem direito. Ninguém na tua casa vai trabalhar, entendeu? Ninguém vai fazer alguma coisa por ti. Então, prepara tudo antes, de maneira que no sábado fique liberado. Até hoje, interessante, estive em Jerusalém e numa das vezes, porque sempre fui em casas religiosas, não? Estive 3 vezes em Jerusalém. E numa dessas, nós ficamos hospedados num hotel. O que é interessante, por exemplo, no sábado, o que acontece? Os judeus saem de casa na sexta-feira à tarde, quando começa, portanto, o Shabat, e vão para o hotel. E passam o Shabat no hotel. Então, quando entrei no elevador, para apertar o botão para ir no meu quarto, estou para apertar o botão, tinha 2 crianças e falaram: não aperta o botão, não pode, é Shabat. Tá bom. O que acontece? O elevador de sábado para em todos os andares, porque você não tem direito de apertar o botão. Então, toda semana eles
toda semana. Por quê? Porque eles não precisam fazer almoço. Não precisam tomar café da manhã. Então, eles estão programados para na sexta-feira à noite dormirem no hotel, jantam no hotel, tomar café da manhã, passa o sábado, à tarde eles já voltam para casa, porque estão vivendo o Shabat, não é para fazer nenhum trabalho, então descansam. Mas, padre, quem faz isso são os judeus mais ortodoxos? Os mais ortodoxos, aqueles que vivem a Torá, como está escrito. Vamos dizer assim, aquele que tem fé, vive a sua fé ao pé da letra. Não está errado. Não, é a fé deles. Nasceu com essa fé, vive segundo a fé. Então, o que chama a atenção é isto, não? Você não podia apertar o botão, então as luzes, por exemplo, um corredor, não? São todas automáticas, para você não apertar, não? Estão as luzes apagadas, então tem um detector, vai iluminando, não? E o que acontece? No quarto, então, você fala o seguinte, antes de subir, você na recepção fala, você apaga para mim as luzes às 10 da noite? Então pronto, a recepção 10 horas apaga automático, né? Não, mas é a maneira de dizer aqui, como eles vivem o Shabat, vamos dizer assim, realmente como um costume, porque Deus disse, olha, nenhum tipo de trabalho, apertar um botão é para eles um trabalho, então não aperta, pronto, é isto, porque está escrito, ninguém vai trabalhar, então, quem trabalha como chama, quem trabalha no hotel, com certeza não é judeu, em geral são filipinos. Filipinos, eles são católicos, então o domingo eles vão descansar e no sábado eles trabalham, né? Eles vivem ao pé da letra, o Shabat, né? Veja, portanto, ele explica muito bem, versículo 11, continua, porque em 6 dias Yahvé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahvé abençoou o dia de sábado e o santificou. Fez do sábado um dia santo. E santo significa descansar. Eles fazem jejum no Shabat? Não. Eles comem? Comem. Mas antigamente, antes de terem esses hotéis, isso já não sei. alguém já cozinha, né? Eles preparavam diante da marmita. A marmita, eles faziam na marmita de sexta-feira de manhã, a esposa, só abriram a marmita e comiam. Não pense que todo mundo, estou dizendo, essas pessoas, claro que têm dinheiro para usar a família inteira que vai no hotel, né? Mas uma pessoa mais humilde que quer viver também o Shabat, eles preparam a sua marmita na sexta-feira de manhã e pronto, come marmita de sábado e só tirar a geladeira, não é? Então, a isso me refiro, que o fato de viver, Deus lembra, porque Ele descansou. Vamos verificar no versículo, no capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 12, diz assim, observarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme te ordenou Yahvé teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e realizarás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. Não farás, portanto, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava. Veja que faz diferença entre escravo e escrava, porque o judeu podia falar, mas ele falou do escravo não, mas não falou da escrava. Então Deus disse, vamos colocar nome aos bodes, né? Assim não tem, né? Nem escrava também não. Está escrito, né? Se tivesse escrito nem teu escravo, de repente a escrava ia trabalhar, é claro. Então Deus disse, não, ninguém, nem os teus animais, nem o estrangeiro que reside em tua cidade, deste modo o teu escravo e tua escrava poderão repousar como tu. Veja como Deus já dá uma lei
uma lei de descanso. Porque se não fosse assim, eles trabalhavam de domingo a domingo. Aqui fala o estrangeiro que estiver em tua casa. Sim, mas o estrangeiro que for judeu. Não é estrangeiro que professa outra religião, outra fé. O estrangeiro que se fez judeu, ele tem que viver também o mandamento. Né? Agora, estrangeiro que continua lá contra a religião pagã, vamos fazer o quê? Bom, ele trabalha, não tem problema nenhum. E aqui a diferença no versículo 15. Recorda de que tu fostes escravo na terra do Egito, e que Yahvé teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. Está dando um porquê. No livro do Êxodo falava porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. No livro do Deuteronômio diz, não, porque você também foi escravo. Veja que está dando, portanto, 2 definições diferentes, segundo tradições diferentes. A sacerdotal, que seria aquilo do livro do Êxodo, que fala da criação, que tudo vem de Deus, e a eloísta, lembrando que você foi escravo, no livro do Deuteronômio. Então a explicação é diversa. No Êxodo, porque Deus te criou e descansou. E no Deuteronômio capítulo 5, porque você foi escravo e você sabe o que significa não descansar. Então, é por isso que Yahvé, teu Deus, te ordenou guardar o dia de sábado, por causa da tua escravidão. E no Êxodo, por causa que Deus descansou. São critérios diferentes, vocês percebem? 2 tradições diferentes, sacerdotal e eloísta. Motivos que dá para o terceiro mandamento, guardar o sábado, é exatamente isto. Sacerdotal, porque Deus descansou. Eloísta, porque você também foi escravo e significa o que trabalhar direto. Não? Então aqui temos, portanto, no livro do Êxodo, do versículo 8 ao versículo 11, aquilo que para nós seria o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. Veja que não é mais o sábado. Para nós católicos, o terceiro mandamento não se refere mais ao sábado, embora nós também descansamos no sábado. E por que descansamos o dia do Senhor é o domingo? Porque a palavra domingo significa domênica. E a palavra domênica significa do Senhor. Já que o dia do Senhor é dia de descanso. E por que dia do Senhor? Porque naquele dia Jesus ressuscitou. Então, o novo sentido, portanto, da Páscoa é o Cristo ressuscitado. Então, para nós, o terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Significa guardar. Guardar significa ter reverência aos domingos e dias de guarda, dias de festa. De que maneira? Prestando culto a Deus. E como nós prestamos culto a Deus? Na Igreja Católica, através da Santa Missa. Guardar domingos e festas significa ir à missa aos domingos. E esse é o grande problema, muitas vezes, para nós católicos, que pensam que faltar à missa de domingo não é pecado. Quando é? Quer dizer, se eu faltei à missa um domingo, sem ser o motivo de estar doente, por qualquer outro motivo, porque viajei, porque assisti um jogo aí, cheguei tarde, sei lá. Faltou à missa, tem que confessar.
nem que seja o único pecado a confessar. Você não pode comungar domingo seguinte se estiver faltando a missa no domingo anterior. Por quê? Porque é um mandamento. Coloca atenção. O que quero que vocês entendam, que não foi o Papa dizendo que tem que ir à missa aos domingos. Não é o bispo que nos obriga a missa aos domingos. Não é o padre que nos obriga a ir à missa aos domingos. Que nos obriga é o próprio Deus, através dos mandamentos. Por isso a necessidade de ir à missa aos domingos, não porque o padre obriga, não porque o bispo obriga, não porque o Papa obriga, porque faz parte dos 10 mandamentos. E às vezes nós esquecemos. E nos dias modernos, Padre, agora se trabalha domingo? Como? Nos dias modernos de hoje se trabalha domingo como se fosse... Então, quando você trabalha os domingos, como tem muitas vezes médicos, se recomenda que eles vão na missa de sábado. O plantão deles de domingo é domingo, né? São 24 horas, muitas vezes, então vai na missa de sábado à tarde, que é a véspera. Ou na hora que eles têm, muitas vezes, horário de almoço, eles trocam de tal maneira que eles possam ir para o domingo à missa. Conheço muitos médicos que vão à missa de domingo ou de sábado à tarde, dependendo do plantão. Isso vamos dizer assim, nas coisas de Deus, nós temos que ser como os filhos das trevas, quando o Senhor fala, né? Astutos. Os filhos das trevas são astutos. Nós cristãos temos que ser astutos para guardar o domingo. Se eu trabalho, exatamente, se eu trabalho em tal horário, então eu vou à missa, talvez perto do meu trabalho, de tal maneira que terminada a missa, já vou direto para o trabalho. Se encontrar uma solução, pedir luzes ao Senhor para encontrar uma solução, para não faltar à missa. Ou de manhã ou à tarde, pode ser qualquer lugar. E esse é o grande problema. Nós víamos, por exemplo, antigamente, né? Pessoal que morava longe de casa, lá em Minas, lá na Bahia, tinha que andar 8, 10, 12 quilômetros por dia para ir à igreja. Não? E o pessoal acordava cedo, 5 horas da manhã, para assistir a missa das 8. Iam a pé. Eu me lembro uma vez que nós fizemos um dos primeiros acampamentos que eu fazia, convívio, né, que nós fazíamos na primeira paróquia que eu tive, em Minas Gerais. E eu sempre aproveitava celebrar de domingo numa comunidade. Então, uma comunidade que eles tinham uma missa uma vez por mês. E eles marcaram de ter missa naquele domingo. Combinei com o padre e eu celebrar a missa para ele. Então, como era uma turma grande, mais ou menos 25 pessoas, nós fomos a pé, através da montanha, 2 horas e meia, me parece, para chegar, através da montanha, né? Chegar naquela capela que tinha lá numa cidade pequena. Celebramos a missa e depois voltamos, e começou a cair uma chuva daquelas. Mas é isto. Quer dizer, as pessoas do interior guardam esse preceito com tal devoção, porque domingo é dia do Senhor. E isso nós devemos pensar. Se não tem naquela igreja, naquele horário que eu preciso, procuro outra. Eu tenho um carro, tenho ônibus. Viver o preceito do domingo. Porque isso faz parte da nossa fé. Tenho que ser astuto nas coisas de Deus e não astuto nas coisas das trevas. Então, guardar domingos e festas. Próximo, Êxodo capítulo 12, 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahvé teu Deus te dá. Olha que interessante.
esse quarto mandamento que diz honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, mesmo que se você for adulto, né? É acompanhado. Lembra que eu falava lá que tínhamos um mandamento que estava acompanhado de um castigo, né? Que era o segundo mandamento no versículo 7. Aquele que pronunciar o seu nome em vão não deixará de ficar impune. Falava, era um castigo. Agora, ao contrário, o quarto mandamento diz, para que se prolonguem os dias da tua vida. Quer dizer, você honrando pai e mãe, Deus te dá mais dias de vida. Portanto, é um prêmio pelo fato de respeitar, de querer. E o que significa respeitar? Significa que também quando eles ficam velhos, quando já não tem mais memória, quando tem Alzheimer, não abandoná-los. E ter paciência, porque não lembram do teu nome, porque não lembram que você é o filho deles. Isso significa honrar pai e mãe. Querê-los apesar de seus defeitos. Voltamos para o Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou Yahvé teu Deus, para que teus dias se prolonguem e tudo te corra bem na terra, que Yahvé teu Deus te dará. Quer dizer, acompanhe uma bênção, que tudo corra bem. Você honrando teu pai e mãe, especialmente quando eles mais precisam, quando estão doentes, quando estão velhos, é lá que se mostra esse honrar pai e mãe. E por isso que nosso Senhor chama a atenção dos fariseus em relação ao Corban. Corban era uma maneira de você deixar de ajudar teus pais, dizendo que você tinha dado algum bem em Corban. Quer dizer, é como se você tivesse dado ao templo, dizendo, eu não posso mexer com esse dinheiro, não. Eu dei para o templo e não posso mexer. Então, não posso te ajudar, pai. Eu gostaria muito de te ajudar, mas esse dinheiro eu falei que é do templo. Não é que vai dar para o templo, ele fica com o dinheiro dele, mas dizer está consagrado. Então Jesus dizia, encontraram um artifício para não honrar pai e mãe. Vocês estão honrando pai e mãe, dizendo que é Corban, quando estão mentindo para vocês mesmos para deixar de ajudar, de prestar auxílio aos teus pais. Então vocês não estão vivendo segundo os mandamentos. E Jesus nesse momento está falando, portanto, do quarto mandamento. Voltamos para o Êxodo, versículo 13. Não matarás. Eu acho que é muito claro, tão claro que no Deuteronômio 5, versículo 17 diz, não matarás. É claro, aqui nós temos que entrar em diversos temas morais, não é verdade? E falar do aborto, e falar da pena capital, e falar também da eutanásia. Aqui, veja, Deus não está fazendo moral, Deus não está fazendo teologia, mas simplesmente diz, não matarás, é uma lei, isto, você segue. O que significa? Significa não matar, pronto. É legítima defesa, no caso se não fosse, aqui não está escrito, e no caso de legítima defesa, pode matar? Se está se defendendo, sim. Tem que ser proporcional ao ataque.
proporcional ao ataque, quer dizer, se você vai matar primeiro, antes de matar você, por exemplo, tortura a pessoa por aquilo que te fez, então não é legítima defesa, não é? Por legítima defesa que nós temos, por exemplo, a polícia. Por legítima defesa que também nós temos, por exemplo, os militares para defender um país. Legítima defesa. Agora, por isso me refiro, aqui, nos 10 mandamentos, simplesmente se fala, não matarás, quer dizer, dentro do possível, não matar, nem sequer na legítima defesa. Se possível, seria até melhor, sem dúvida. Se defendeu, feriu o cara, deixou imóvel, mas não matou. Pronto. E é interessante que o Papa Francisco recentemente alterou isso, acho que no Catecismo ou no Código de Direito Canônico, acerca da pena de morte. Antigamente tinha uma cláusula que permitiria algumas... Exatamente, mas era assim, a pena de morte em nenhuma situação, né? Se a pessoa cometeu o pior dos crimes, que pague a sua vida inteira numa cadeia perpétua, se for o caso, mas nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Isso significa não matar, não tem direito em qualquer situação, por mais animal que a pessoa tenha cometido o seu crime, vai pagar, sim. Mas ninguém tem o direito de executá-lo pela pena capital. Não matar. Continuamos no Êxodo capítulo 14, Êxodo 20, versículo 14. Não cometerás adultério. Em relação, portanto, à castidade, né? De ser fiel até o matrimônio. A castidade, que faz parte exatamente, para ter um coração puro, temos que ter, portanto, um corpo puro. Se nós não sabemos trabalhar com nosso corpo, nós temos que lembrar que nos diz São Paulo, lembra que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que nosso corpo habita o Espírito Santo. E ainda mais, que nosso corpo um dia irá ressuscitar. E, portanto, o fato de não cometer adultério, portanto, de viver na castidade, na pureza. A pureza era a dimensão também corporal, porque a pureza do coração também se vive no corpo, primeiramente. Então, no 6º mandamento, que nos diz, não cometerás adultério, está dizendo, vamos viver a pureza que Deus nos pede, a pureza do coração. As bem-aventuranças, como que o Senhor diz? Bem-aventurados os puros de coração, porque deles será o reino dos céus. E como se vive a pureza do coração? Na pureza corporal, na pureza, nas sensações, na sensualidade, na pureza, na imaginação. Tudo isso, né? Deus não fala, simplesmente não cometerás adultério, pronto. A bom entendedor, poucas palavras. O resto faz parte da moral. Como? Na vestimenta, na indumentária, sem dúvida. Não, mas é de vestir-se, não é? Vamos lá. Continuamos. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não levantar falso testemunho. Quer dizer, não mentir, como nos diz aqui no versículo 20 do livro do Deuteronômio, capítulo 5, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Prejudicar o outro significa levantar um falso, através da mentira. Não furtarás, desculpa, versículo 13, não furtarás. 7º, não roubar, portanto. E no 16, não levantar falso testemunho. Tá bom? Versículo 17. Coloca atenção no Êxodo, porque aqui está
no versículo 17, desdobrado 2 mandamentos, que são o 9º e o 10º. Vamos ver. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Aqui tem uma vírgula. Não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Aqui nós estamos trabalhando com 2 mandamentos e que nós vamos encontrar de maneira melhor explicada no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, que é exatamente o 9º mandamento, que é não cobiçar a mulher do próximo. 9º mandamento. Qual seria o 10º? O que continua no versículo 21. Não desejar para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, o seu boi, o seu jumento, ou qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Não desejar os bens do próximo. Então, você percebe que aqui estão separados 2 mandamentos, estão desdobrados entre a mulher e os bens. A mulher e os bens. Esse 9º que tem muita semelhança com o 6º mandamento, não cometerás adultério. Né? Então, o 6º e o 9º que são muito parecidos, porque falam do adultério ou falam da mulher do próximo. Né? Então, nós vemos aqui que Deus passa, portanto, os 10 mandamentos a Moisés no Êxodo, e Deus passa os 10 mandamentos Moisés a seu povo no Deuteronômio, né? Logo depois, no livro do Êxodo, que Deus dá os mandamentos a Moisés, que acontece? Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, lembra que eles estão aos pés da montanha, aos pés do Sinai. Moisés sumiu, o que nos falava o versículo 24, some por 40, no capítulo 24, né? Subiu ao monte, capítulo 24, versículo 18. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. O povo está de fora, não está sabendo nada do que está acontecendo. Antes que Deus falasse com Moisés, passaram 6 dias, só no 7º dia que Deus fala. E agora, o povo aos pés da montanha, no Êxodo 19 diz: disseram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos, não nos fale Yahvé, para que nós não morramos. Ele está no topo da montanha, mas já tinham falado, estão na base da montanha, enquanto Moisés está no topo da montanha, mas tinham pedido que não fosse Deus a falar com eles. Aqui como que está um pouco fora do escopo, porque pareceria que eles falam com Moisés quando realmente Moisés está no topo da montanha e ainda não voltou. Moisés está na montanha, recebeu os mandamentos no 7º dia, guarda o silêncio. Falta ainda 33 dias. E aqui nós temos um diálogo como se fosse imediato, quando não aconteceu. Moisés ainda não desceu. Mas são palavras que estão lembrando de antes. Versículo 20. Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós,
e não pequeis. Eles estão lembrando das palavras de Moisés, mas não é Moisés que está falando. Moisés está lá na montanha ainda. O povo ficou longe e Moisés se aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Então, o que nós temos que entender que logo depois que Moisés recebe os mandamentos, Moisés não desceu de imediato. Ainda faltam 33 dias para descer da montanha. E o que vai acontecer nesses 33 dias? Deus vai explicar para Moisés de maneira detalhada cada mandamento. Vai explicar então o que significa, por exemplo, não roubar. O que significa, por exemplo, não cometer adultério. O que significa, por exemplo, não matar. E veja que interessante. No capítulo 21 do livro do Êxodo, falando sobre o homicídio, versículo 12. Quem ferir a outro e causar a sua morte, será morto. Deus que está, naquele momento, dando a pena capital para aquele que mata. Por quê? Porque se Deus não fizesse isto, simplesmente eles se matavam uns aos outros. É como se Deus dissesse: lei do talhão por enquanto. Matou, morre. Versículo 14. Se alguém matar um outro por astúcia, tu arrancarás a ti mesmo do teu altar para que morra. Tem que morrer. É aquilo que dizemos homicídio premeditado. Como é? Você tinha pensado em matar alguém e depois realiza o plano, não? Premeditado. Premeditou. Pensou primeiro, meditou primeiro. Então diz, olha, então esse não tem jeito. Então, nesse primeiro instante, o que quero que vocês entendam que Deus deu os mandamentos, e está agora, a partir do capítulo 21, dando algumas dicas de como se vivem, portanto, os mandamentos. Como se vive o sábado, como se vive, não é? Então, o que nós vamos ver a partir da semana que vem é a descida de Moisés da montanha. Então nós vamos trabalhar a partir do capítulo 32 do Êxodo. Então, para todos vocês que nos acompanharam, para todos vocês que estão presentes, vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, para que cada vez mais nós possamos viver esses preceitos que Deus nos dá, para que nós sejamos perfeitos. O Senhor que nos pede tantas vezes viver o amor, permanecei em mim, permanecei nos meus mandamentos, fala o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.